Flamengo, Palmeiras e Boca Juniors querem a contratação de Dybala. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta quem é favorito para ficar com o atacante argentino da Roma. Te falo também do Palmeiras que se acertou com o Nino, mas precisa de um acordo com o Zenit para poder contratar o zagueiro. Últimas do mercado, Danilo do Botafogo na mira do Zenit, quartas de final da Copa São Paulo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, a voz não anda das melhores, acho que foi por conta do jogo entre Portuguesa e Velo Clube, Lusa venceu por 2-0 nesse sábado e parece que eu gritei um pouquinho a mais da conta. Bom, bora de notícias. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que a CBF vai adiar a estreia do impedimento semiautomático. Sabe aquele impedimento que é utilizado, por exemplo, no futebol europeu e que na teoria estrearia com o início do brasileiro? Não vai acontecer. CBF alegou que houve dificuldade logística para a compra dos equipamentos, além da adaptação aos 20 estádios que receberão jogos da Série A. Quero te contar que as quartas de final já têm seus 8 times definidos. Torneio que começou com 128 equipes, restaram apenas entre os grandes o Grêmio, o Cruzeiro, o São Paulo, o Botafogo e o Palmeiras. As quartas de final têm início nesse domingo com Grêmio e Ceará, Cruzeiro e Guanabara. Na segunda-feira, a competição tem mais 2 jogos, Palmeiras e Ibrachina, São Paulo e Botafogo, quando conheceremos os 4 semifinalistas da edição mais importante do futebol de base do Brasil. E o Palmeiras se acertou com o Nino. O zagueiro do Zenit topou salário, tempo de contrato e luvas da proposta feita pelo Palmeiras. Mas calma, o acordo ainda não está fechado. Tudo porque o Zenit ainda precisa ser convencido de que é hora de negociar o Nino. Importante registrar que quando o Zenit o compra do Fluminense, o gasto foi de apenas 27 milhões de reais. Ainda assim, agora o Zenit pede para vendê-lo 62 milhões de reais. É mais do que o dobro em relação ao que foi investido. A primeira proposta do Palmeiras foi de 43 milhões de reais. A tendência é que o acordo, se fechado, aconteça entre os 62 milhões pedidos pelo Zenit e os 43 milhões oferecidos pelo Palmeiras. O Verdão ainda topa aceitar um perdão de algo, não dá para chamar de dívida, mas de um valor de 20 milhões de reais. Só para lembrar que o John está sendo comprado pelo Zenit numa operação de 124 milhões de reais. Como o Palmeiras é dono de 20% dos direitos econômicos, o Verdão vai ficar com algo na casa dos 20 milhões de reais e Leila Pereira topa que o Zenit não precise pagar esse valor para que entre nessa composição da negociação do Nino. Pergunta que eu deixo para você, torcedor do Palmeiras. O quanto vale para comprar o Nino? Qual o valor que você gastaria? Já use espaço para comentário e registre a sua opinião. Fechado? Ídolo do torcedor da Roma, Dybala pode estar vivendo seus últimos dias na capital italiana. O jogador é pretendido pelo Flamengo há bastante tempo, pelo Palmeiras e pelo Boca Juniors. Seu contrato com a Roma se encerra em 30 de junho. E ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar sem custos a partir de 1º de julho. Contei para vocês no ano passado que o Flamengo é um dos interessados. Alexandre e Danilo fizeram um enorme filme do atleta para a diretoria e comissão técnica. Eles jogaram juntos durante bastante tempo na Juventus da Itália. O Dybala gosta da ideia de morar no Brasil e em especial no Rio de Janeiro. Surgiu nas últimas horas a informação de que o Palmeiras é outro interessado, mas nesse momento o favorito para contratar o Dybala é o Boca Juniors, que tem todo um aspecto psicológico por trás. Por exemplo, no Boca ele teria a chance de jogar com Leandro Paredes, volante e seu parceiraço. Um dos melhores amigos do Dybala no futebol é justamente o Paredes. Riquelme também já fez todo um processo de convencimento ao Dybala. A ideia do Boca Juniors era contar com o jogador já nessa janela de transferências. A pedida da Roma para liberá-lo com antecedência giraria na casa dos 3 milhões de euros. Dybala que está fora da Argentina há 14 temporadas, sempre jogando no futebol europeu. Temporada atual de 19 partidas, com 2 gols e 2 assistências. Dybala está longe de ser, nesse momento, o protagonista de outros tempos, apesar de ter apenas
32 anos de idade. Você gostaria do Dybala jogando no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário, para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. O Nicola poderia descobrir se o Lucas Pacheco tem alguma multa rescisória e quanto jogou muito bem ontem com o Mirassol. Volante tratado como enorme promessa na base do Palmeiras e agora ganhando seus primeiros minutos no time principal, né? A multa dele pro futebol brasileiro, quer ver, ó? Vamos lá. A multa internacional é de 100 milhões de euros, tá? 100 milhões de euros. Renovação do contrato aconteceu em outubro do ano passado. Então, em relação ao exterior, dá para dizer que o Palmeiras está absolutamente tranquilo, não vai perder. Em relação à multa nacional, essa multa é calculada de acordo com o salário vezes 2.000. E eu vou precisar tentar descobrir quanto o menino está ganhando para que a gente possa trazer essa constatação, tá? Em geral, atletas que estão perto de subir para o profissional no Palmeiras ganham 20, 25, 30 mil reais por mês. Você multiplica esse valor por 2.000, mas se for 20 mil, na multa é de 40 milhões de reais, tá? Então, acho que por isso dá para dizer que o Palmeiras está tranquilo em relação a esse assédio. Jogador de enorme potencial e que vem mostrando com a camisa agora também do time principal que pode se firmar essa solução. Carlinhos 368, fala Nicola, como é que tá Almada, Nino Arias? Um abraço, Carlos Rodrigues. Imagino que ele seja torcedor do Palmeiras, porque esses 3 atletas citados são jogadores que interessam ao Verdão. Bora lá. Começar falando sobre Thiago Almada, negócio praticamente cancelado, descartado. O Palmeiras fez uma proposta ao Atlético de Madrid, empréstimo de 6 meses com obrigação de compra, quando o Palmeiras pagaria 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. O Palmeiras queria pagar um pouco menos, tá? Do que o Atlético pediu. A proposta foi recusada. E para piorar, o que fez o Palmeiras nem avançar nessa negociação, o Almada também não demonstrou interesse em voltar ao Brasil. Só para explicar, o Almada cogita deixar o Atlético de Madrid, é algo que passa na cabeça dele, até porque ele não consegue jogar como titular no Atlético de Madrid, mas ele entende que voltar ao Brasil nesse momento seria um retrocesso na carreira. Então, diante desse cenário, mais natural hoje é que o Almada, se for para sair do Atlético de Madrid, ele saia para jogar em um clube europeu, assim, inglês, enfim, espanhol, e não devem faltar interessados. A Juventus da Itália já demonstrou interesse, especularam Benfica, enfim. Sobre Arias, muita gente que cobre o Palmeiras cravou que o Arias já aceitou a proposta e pode virar reforço nessa janela. Acho muito difícil, quase impossível que isso aconteça. O Wolverhampton segue na lanterna do campeonato inglês, mas dando sinais de recuperação. E esses sinais de recuperação passam também pela presença do Arias no time, tá? Hoje o time empatou em 0-0 com o Newcastle e chegou a 5 partidas sem perder. É bem verdade que desses 5 jogos são 3 empates e 2 vitórias. O Arias foi reserva nesse jogo, ao contrário das últimas partidas, ele entrou aos 71, tá? Ou seja, jogou com acréscimos, algo na casa dos 25 minutos. A tendência é que o Arias fique até o fim da temporada. Sobre o Nino, esse acho que é a bola mais quente no Palmeiras. O Nino já aceitou a proposta alviverde, falta o principal e o mais difícil, o acordo com o Zenit. O clube russo é extremamente complicado de negociar. Eles são mais do que patrocinados, né? O Zenit pertence à maior empresa de petróleo da Rússia. Os caras têm dinheiro a dar e vender. E só vão fazer negócios que sejam interessantes para eles, enfim. E, de fato, vender o Nino seria um baita negócio, porque o Nino, só para trazer os números certinho, quer ver? Ó? O Nino foi comprado pelo Zenit junto ao Fluminense por 23 milhões de reais. 27, tá? 27. O Palmeiras ofereceu 43. Cara, você está quase dobrando o valor. Quase dobrando, não, mas você está metendo 16 milhões de reais a mais. O Zenit não aceitou. O Zenit está pedindo 62 milhões. Aí sim, eles querem mais do que dobrar, né? 27 vezes 2, a gente está falando de 54. Ou seja, os caras querem 8 milhões de reais a mais do que o dobro. Enfim, no final das contas, pode ser que o Zenit ceda um pouco, que o
Palmeiras suba um pouco a proposta e exista um acordo. Se existe alguma chance de algum desses três serem contratados, essa chance passa muito pelo Nino, tá? Palmeirense, deixa eu te fazer uma pergunta sincera. O que te diferencia de quem só assiste jogo, de quem vive o Palmeiras todos os dias? Porque ser Palmeiras não é só torcer, é identidade, é história, é tradição que atravessa gerações. E essa camisa aqui, não é só uma camisa, ela carrega o peso de títulos, de noites inesquecíveis, de vitórias que marcaram a história do futebol brasileiro. Quando você veste a camisa oficial do Palmeiras, você não veste pano, você veste respeito. Design moderno, conforto absurdo, qualidade Puma, acabamento impecável e o escudo que impõe medo em qualquer lugar do mundo. É aquela camisa que você usa no estádio, no dia a dia, no churrasco com os amigos e que todo mundo olha e sabe. Esse é palmeirense de verdade. E eu vou te falar uma coisa importante. Essas camisas estão com estoque limitado. Acabou, não tem reposição fácil. Então se você quer garantir a sua, o momento é agora. Clica no link que está na descrição ou aponta a câmera do celular para o QR Code que está na tela e garante a sua camisa oficial do Verdão. Não deixa para depois, porque palmeirense de verdade não espera, age. Avante palestra! Então tá aí, né, família? Mais um giro de notícias do Palmeiras. Muita informação exclusivas e atualizadas pra você ficar por dentro de tudo. Não perder nada, peço pra você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativando o sino das notificações, que é muito importante a sua participação. A gente vai encerrando essa edição por aqui. Se você quiser dar fortalecida pra gente aí, clique no comentário abaixo, tem um link na descrição. Tem um link no comentário fixado da camisa mais vendida do Verdão no Mercado Livre. Você pode dar essa moral pra gente. E se não quiser clicar no link, apenas aponte a câmera do seu smartphone, do seu celular, para o QR Code que está sendo mostrado aí durante o vídeo, combinado? E assim você será direcionado para o aplicativo do Mercado Livre. Lá você pode comprar a camisa que você desejasse, caso você não goste dessa que esteja aí já sendo apresentada. Valeu? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui!